Seja bem-vindo ao Na Coruja, um novo programa de esporte da comunicação Uniswan. Eu sou o Lucas Moreira e aqui nós vamos falar semanalmente de futebol brasileiro, com destaque, é claro, para os 4 grandes do futebol carioca. Debate, análise, informação é aqui. E para tocar esse programa aqui comigo, eu estou com Lucas Neiva e Heitor Frutuoso. Isso mesmo, Frutuoso. Bom, vamos ao primeiro assunto. Em São Paulo, no Morumbi, São Paulo 1, Flamengo 1. Mais um fracasso do Flamengo, perdendo mais um título em 2023. Mais um que fica pelo caminho. É Carioca, Recopa, Mundial de Clubes, Copa do Brasil também. Agora resta ao Flamengo uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O Flamengo abre o placar com o Bruno Henrique e toma um empate no finalzinho do primeiro tempo, assim como no Maracanã, com um golzinho do Rodrigo Nestor. Na ocasião do Maracanã, o gol foi do Caleri, mas as semelhanças dos gols nos finais dos primeiros tempos. Bom, eu quero a análise do Heitor sobre a partida e a projeção do Flamengo agora que deve demitir o Sampaoli e não sabe qual o próximo técnico. Se fala em Tite, o Neymar vai mandar o Jorge Jesus embora na Al Hilal? Qual é a sua análise, Heitor? Fala Lucas, beleza? Cara, era tragédia anunciada essa final, né? O time do Flamengo veio de uma temporada terrível, horripilante, talvez uma das piores temporadas desse novo elenco do Flamengo, né? Que nunca na história a gente viu, né, de 2019 para cá, tantos fracassos que nem essa equipe acumulou recentemente. O time do Flamengo, não só em campo, mas internamente, vem demonstrando uma fase terrível. É dirigente, presidente, desentendimento com os próprios jogadores, comissão técnica. Essa desorganização já era algo previsto para o que ia acontecer em campo. E foi o que resultou. O Flamengo em campo vem apresentando não só os resultados, mas também péssimos desempenhos. E contra o São Paulo foi um exemplo. Até começa bem o primeiro tempo, tem 2 oportunidades ali, o Gerson e o Pedro poderiam ter feito um dos gols da partida, mas acabam errando. O São Paulo começa a tomar o controle da partida, começa a controlar o jogo ainda no primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar, não fez. Flamengo tenta insistir, consegue o gol com o Bruno Henrique. Aí, o que o torcedor do Flamengo pensa? É agora o momento que a gente consegue controlar o jogo, que a gente consegue aliviar a partida aqui, para a gente levar pelo menos para os pênaltis. Essa era a esperança do torcedor rubro-negro. Chega mais uma desatenção no sistema defensivo do Flamengo, um gol parecido, né, como foi o gol do jogo da ida, né, mais uma bola aérea, que é um problema constante do Flamengo nessa temporada também. O Rossi sai, ninguém está na sobra, ninguém está no rebote, o Nestor que está lá para fazer o gol não tem nada a ver com isso, empata o jogo para o São Paulo, que chega para o segundo tempo com o resultado debaixo do braço, administrando o jogo, né? Fazendo com que esse 1-1 seja favorável, porque já tinha um placar agregado ali, e assim controlar a partida no segundo tempo. O Flamengo tentou, mas não teve uma chance, não teve chances assim claras que pudessem assustar o gol do São Paulo. Pelo contrário, o São Paulo teve uma grande oportunidade, inclusive com o Lucas Moura e era o Caleri, não lembro agora quem que pediu, o Luciano que tinha pedido um pênalti ali. Ele pede o pênalti, foi nada. Foi nada, né? Ele valorizou demais. Poderia ter feito o gol também, acabou perdendo. E foi isso o jogo. São Paulo mereceu o título pela temporada que o Flamengo fez e pelo jogo que o Flamengo teve também. Foi até um ponto fora da curva a partida do Flamengo, porque jogou bem, né? O Flamengo que tinha jogado partidas pífias contra Goiás, Atlético Paranaense, Bragantino, colecionando vexames, até que joga bem, o resultado não foi suficiente, como o Heitor bem disse, Pedro e o Gerson poderiam mudar a história do jogo, o Gerson não chuta com a perna direita, opta por dar uma cutucadinha de trivela, o Flamengo perde mais um título, um time milionário, o melhor elenco da América, com um rendimento muito abaixo. O que dizer? Eu acho que o que fica parecendo do Flamengo, esse ano de frustrações do clube, né? Como vocês bem disseram,
que a projeção do início do ano para o Flamengo era outra, né? O Flamengo começa o ano com 7 campeonatos em disputa, acaba sem conquistar nenhum. Como você disse, o melhor elenco do continente, um clube milionário, não conquista título nenhum e acaba por se tornar o ano mais frustrante da história do clube. Talvez não o pior, mas com certeza o mais frustrante. Expectativa e realidade é o pior. Pô, a expectativa do flamenguista era que o time conquistasse grandes coisas esse ano. O Real Madrid pode esperar. Era o time que ia levar a tríplice coroa inédita. E dessa forma, o Flamengo, como vocês bem disseram, começa o jogo de uma forma diferente até, compete com o São Paulo, diferente como a gente viu no primeiro tempo do Maracanã, que o Flamengo joga muito mal no primeiro tempo, principalmente no Maracanã, aqui contra o São Paulo, e acaba tomando gol no finalzinho de novo, mais uma defesa ou falha questionável do goleiro, como foi lá no primeiro jogo, os dois com semelhanças no finalzinho do primeiro tempo, mas é aquilo, né? Fica aquele gostinho de poderia mais. E foi como o Heitor mesmo disse, tragédia anunciada, né? O Flamengo começa esse ano trocando de técnico, demitindo o técnico que foi campeão ano passado, de 2 títulos importantes, traz o Vitor Pereira, que não consegue organizar o elenco, não consegue fazer o bom futebol, traz o Sampaoli, que não consegue implementar suas ideias. O Flamengo é um bando em campo, em muitos jogos, e essa tragédia já estava bem anunciada. Você acha que o Flamengo pagou muito caro ao não mandar embora o Jorge Sampaoli no episódio que o braço direito dele, o Pablo, dá um soco na cara do Pedro na Arena Independência? Parecia que naquele momento já era insustentável. Parecia que o técnico não tinha um aval de todos os jogadores. Parecia que o elenco tinha essa disputa. Depois acontece o episódio do Gerson com o Varela, né? Isso. E aí mostra que era muito maior do que isso. Depois se reflete no episódio agora do Marcos Braz. Então, acredito que o Flamengo esperou demais. Talvez pudesse ter mandado ele embora naquele momento, mas o que o Flamengo definitivamente não poderia ter feito era esse despreparo da diretoria, de não ter focado no projeto, de talvez não ter mantido o Dorival, por exemplo. Agora eu queria perguntar para o Heitor, né? O Flamengo que tem uma diretoria incompetente, que gasta dinheiro com rescisões, atrás de rescisões, provavelmente vai trocar o técnico, que o Jorge Sampaoli não tem o menor clima, e a cereja, né, a cereja da cereja desse bolo seria ficar fora da Libertadores da América, que seria o pior ano de fato da história do Flamengo, expectativa e realidade. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, se o Flamengo vai tomar outro rumo e se classificar para a Libertadores, e se o Tite é a solução. Da primeira pergunta, é difícil até pensar se o Flamengo hoje consegue se classificar para a Libertadores. E é uma coisa tão louca, porque no início da temporada, se você falasse para mim que o Flamengo estaria com dificuldades até mesmo para se classificar para a Libertadores, eu estaria rindo de você estaria rindo de mim, porque isso era uma coisa irreal até então, até o final do ano passado, até o começo desse ano. E nessa questão ainda, o Flamengo tem que virar a chave a partir dessa final perdida. A partir desse momento que o Flamengo perde para o São Paulo, tem essa questão do Sampaoli indo embora, podendo já mudar o técnico ainda nessa temporada, eu acho que é o momento que os próprios jogadores têm que olhar um para os outros e tomar de si próprio alguma motivação para ainda buscarem a classificação. O título é inviável. Para mim, hoje, o Botafogo, não estou querendo zicar, mas o Botafogo hoje, para mim, já é campeão brasileiro, isso daí é fato, é óbvio. Sobre o Tite, ótimo nome para o Flamengo. É um cara que tem muito conhecimento no futebol, um cara muito inteligente, que às vezes é muito subestimado pelo que ele fez na seleção. Eu também concordo, eu acho que na seleção ele não foi tão bem. Ele errou em convocações, em escalações, ele errou no próprio jogo contra a Croácia também, mas que em clubes, como no próprio Corinthians, é um ótimo treinador. O cara simplesmente ganhou a Libertadores e o Mundial. O cara simplesmente volta para o Corinthians e ganha o Campeonato Brasileiro. Ele tem um conhecimento, ele sabe muito de futebol. E com esse elenco do Flamengo, que é muito bom, apesar do ano terrível, ele consegue fazer algo mágico na minha E é um outro perfil, né? Um cara conciliador, bem diferente do Vitor Pereira, do Sampaoli. O mental para ele também é muito importante. Eu acho isso muito legal do Tite também. Além dele orientar taticamente o time, o mental, a parte psicológica dos jogadores é o que também importa bastante para o Tite. Acho isso bem legal. E você vê que o Tite seria tão importante porque tem jogadores de qualidade no Flamengo que a gente não entende
como foi parar ali, naquele nível. Ayrton Lucas, o Cebolinha, o Alan, que não mostrou a que veio ainda. Gabigol também. O Gabigol, a temporada pior da carreira dele. Absurdo. Desde que ele subiu como profissional do Santos, eu acho que essa, com certeza, com certeza é a pior temporada do Gabriel Barbosa na carreira dele. É bastante complicada a situação do Flamengo, realmente. Bom, vamos parar de falar de coisa pesada, de energia negativa, vamos falar de coisa boa, né? O Vasco da Gama está fora da zona de rebaixamento, jogou o Bahia para a zona, ganhou de 1-0 no jogo fora de casa contra o América Mineiro, um jogo que não foi tão fora de casa assim, que a torcida vascaína tomou conta do Independência, um jogo bastante complicado, em que o Vasco respeitou demais o América, jogou o segundo tempo com a mais, o Jair faz um gol ali num totozinho e está fora da zona de rebaixamento. Eu queria agora a análise do Lucas Neiva. Bom, o Vasco, que respira novos ares, né, neste campeonato agora, teve um começo bastante complicado com o Maurício Barbieri e agora se encontrou com o Ramon, né? O clube, como você mesmo disse, teve um jogo difícil lá em Minas. Começa um primeiro tempo bem complicado, com o América se defendendo muito bem, com uma linha de 5, saindo bem para pressionar a saída do Vasco e dificultando muito. O primeiro tempo pode-se dizer que foi todo do América. Chegou um determinado momento que o América tinha 10 finalizações contra nenhuma do Vasco. E com a sorte, né, de uma infantilidade do zagueiro Maidana, que deu uma entrada duríssima no Veguete e acabou sendo expulso. E aí o Vasco volta para o segundo tempo com uma outra cara. Veio buscar o resultado, o professor Ramon mudou as peças, o time veio para frente, teve boas chances, conseguiu botar até uma bola na trave com o próprio Veguete, mas quando parecia que esse golzinho não ia sair, consegue uma falta na diagonal e o Jair faz brilhar a estrela do treinador, desviando a bola para dentro do gol e abrindo o placar para o Vasco. Que o jogo pode-se dizer que dois extremos, né? O Vasco foi dominado no primeiro e dominou no segundo, mas conseguiu sair com a vitória. Agora eu quero saber do Heitor, né? O Vasco que está fora da zona do rebaixamento, o Campeonato Brasileiro que é muito equilibrado, né? Quem diria o Vasco com 3, 4 peças, um treinador que é bom de verdade, já está visando ali a zona de classificação para a Sul-Americana, ficando apenas 3 pontos da zona de classificação da Sul-Americana, mas é claro que a zona do rebaixamento é a principal preocupação, se livrar disso. Quero saber a projeção do Vasco da Gama, que é um novo Vasco da Gama com Ramon Dias. O que você tem visto desse Vasco? Uma mudança total do que foi aquilo, né? O Vasco, que foi um time que a gente viu que não fazia gol dentro de casa, nenhum gol sequer. Agora, a gente pode sonhar em até mesmo ver um Vasco, quem sabe, na Libertadores. É algo distante? Hoje, dentro da realidade, é algo distante. Mas, por exemplo, uma Sul-Americana hoje já não estaria de um tamanho ruim para o Vasco. Do que foi a temporada, do que foi esse começo de temporada, caindo para o ABC, um campeonato carioca que não teve um bom desempenho, jogadores que vieram com status, como, por exemplo, o Pedro Raul vai embora. Aí chega o Verratti, que muda a cara do Vasco. Impressionante como o Verratti vem salvando o Vasco, né? Um centroavante que tem muita qualidade, um centroavante que está ajudando esse time do Vasco dentro do que o Ramon Dias vem propondo para a equipe. O jogo contra o América foi um exemplo, apesar que o América, como bem dito pelo Lucas, domina, né, a primeira etapa. Tem que agradecer muito ao goleiro Léo Jardim, que salvou esse time, que vem fazendo uma temporada boa também. E a partir da expulsão do Iago Maidana, consegue chegar no segundo tempo, consegue equilibrar mais ali as coisas, consegue se aproveitar dessa vantagem que tem de jogador. Faz o gol ali no finalzinho da partida com o Jair, que para alguns era criticado, né? Falavam mal dele. Nessa partida ele conseguiu ter a redenção por ali. Nunca critiquei o Jair. E é isso, acho que o Vasco tem que manter essa pegada com o apoio do torcedor, que está sendo importante também. Eu acho que essa volta do torcedor em São Januário tem sido algo muito fundamental para esse arranque e que talvez consiga chegar numa Sul-Americana também. Eu sei que você quer falar, e eu já até sei, só de te olhar, que você quer falar da tal Operação Salva Vasco, dita pelo presidente do América Mineiro. Tanto o presidente da SAF quanto o atleta Juninho, né? Disseram que há uma operação para salvar o Vasco e é algo que a gente não vê, né? A gente sabe que não é o que se reflete.
uma entrada que foi forte, pode-se dizer basicamente... Para não chamar de criminosa? Para não chamar de criminosa. Uma entrada forte do Maidana, do Veguete, um cara alto tomar uma cotovelada. E fora os outros jogos, né? Que o Vasco vem sendo prejudicado durante a campanha. Foi prejudicado contra o Santos, foi prejudicado contra o Palmeiras, assim, só lembrando rápido. E acho que isso não se reflete. Acredito que eles tenham falado isso para poder jogar para a galera, né? Para ver se olham com mais carinho pro América, isso. Mas acabou que isso não se reflete, pô. Não tem nexo esse tipo de fala. O Vasco que agora complica muito a vida do Coelho, como tinha complicado a vida do Coxa na rodada passada. Verdade. Enfrenta o Santos agora na Vila e pode mais um adversário direto nessa briga, podendo complicar ainda mais a vida do Santos. E começa a olhar para novos mundos, né? Começa a olhar para cima, pensar, quem sabe, numa vaga na Sul-Americana, ou como o Heitor disse, sonhar com uma vaga na Libertadores. Acredito que ainda é muito distante isso para o clube, mas quem sabe, né? Vasco tem uma trajetória melhor agora. É engraçado como é cultural isso, né? Você perde o jogo ali de sangue quente, você fala qualquer besteira. Acho que quem não é torcedor do América e entende um pouco de futebol, ele vê que aquilo ali foi uma expulsão clara, não tem do que reclamar, pelo amor de Deus. Assim, chamar de Operação Salva Vasco é uma brincadeira, assim. Brincadeira de mau gosto. Qualquer um que tá no meio do futebol sabe que aquilo ali foi falta para cartão vermelho. Então tá aí, né? O Vasco de Silvino Paulo, de Duque de Caxias, está fora da zona de rebaixamento. Buscando novos ares. Quem sabe uma Sul-Americana, o Vasco do Gabriel da Vaz Lapa. Então, o Vasco está fora da zona, buscando novos ares, como bem dito pelo Lucas Neiva. Vamos agora falar de Fluminense. O Fluminense que pega o Internacional na semifinal, jogo 1 da Libertadores da América. O Fluminense, que é o time, para mim, o favorito para ganhar essa Libertadores, é um time imbatível no Maracanã. Pega o Internacional, que vem evoluindo, do técnico Tchatcho Kudê, que tem o Ener Valencia, que chegou, botou uma diferença ali, né? Faz um gol no Monumental de Nunes. É um time a ser respeitado, o Internacional. Eu queria a análise do Heitor Frutuoso sobre esse jogaço. Eu vou ter que começar discordando de você quando você fala que o Fluminense é favorito para ganhar a Libertadores. Eu ainda acho que, por mais que a temporada do Palmeiras não seja a melhor, tá longe de ser a melhor, mas eu acho o Palmeiras muito forte ainda. Não sei se vai ganhar a Libertadores, mas é, para mim, o principal favorito ainda. Mas, claro, que o time do Fluminense, apesar de ter tido uma queda de rendimento ali no meio da temporada, a gente viu que aquela eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo deu uma abalada um pouquinho ali no time do Fluminense. Mas, apesar disso tudo ter acontecido, o Fluminense também ainda tem um time maneiro, tem um time bacana e bem organizado, né? Como o Diniz organizou legal esse time, que muita gente não esperava nada também, né? Muita gente achava que o Fluminense nem chegaria sequer ao mata-mata da Libertadores, por exemplo. E o Fluminense hoje está na semifinal provando que é um bom time, que é um time que tem condições de chegar à final. Do outro lado, o Internacional é uma equipe que também é um pouco parecida com o Fluminense, né? Muita gente também não esperava muito do Inter nessa temporada e vem mostrando totalmente ao contrário. Chega numa semifinal, enfrenta o Fluminense e talvez no Maracanã tenha dificuldades. Mas dentro de casa, no Beira-Rio, a gente sabe como é que o Inter é chato. A gente sabe como é que o Inter gosta de jogar à vontade, com o apoio da torcida, conhece, né, o seu próprio gramado, sai mais para o jogo quando joga no Beira-Rio, então fica mais favorável, tem aquela zona de conforto para sair para o jogo. Eu lembro que em 2012 o Fluminense e o Inter se enfrentaram na Libertadores nas oitavas de final, né? O Fluminense passou, ganhou de 2-1 aqui no Rio de Janeiro, na época era o Engenhão ainda, né, o Newton Santos. Fred e o Leandro Eusébio marcaram os gols naquela época e todo mundo esperava mais daquele Fluminense, né, que tinha um super time em 2012, campeão brasileiro, esperava mais. Agora a situação é um pouquinho diferente. O pessoal esperava menos do Fluminense, o Fluminense agora quase chegando na final. Para mim é o favorito dessa partida, só que tem que tomar cuidado, principalmente jogando fora de casa. Eu quero saber agora do Lucas Neiva, o Diniz agora que tem até dor de cabeça para escalar esse time. Se ele recuperar o Ares, ele vai botar quem no banco? O John Kennedy vem arrebentando. Destruindo cada jogo. Para você, o Fluminense é o favorito para ganhar esse jogo no Maracanã.
O Inter é perigoso, quero sua análise, e se o Fluminense realmente, como eu disse, é o favorito ou não, na sua opinião. Respondendo essa primeiro, eu vou com o Heitor. Acredito que o Palmeiras ainda é o time a ser batido, pelo menos entre os 4 que estão nessa disputa. É um time muito sólido, muito bem treinado, está com as mesmas peças, o mesmo treinador há um tempo. Mas, voltando pro jogo aqui no Maracanã, eu odeio ficar em cima do muro, mas vou dizer que essa é a semifinal mais 50-50 possível. Porque o Fluminense é bem treinado, joga um futebol espetacular com o Diniz, mas o Inter é perigoso, mostrou isso no jogo lá no Monumental, onde consegue vencer o River lá, vence o Bolívar na altitude também. Então, vem de bons resultados o Inter, tem o Ener Valencia, como você mesmo pontuou aqui, vem dando outra cara. Acho que ele perde pro River lá, mas ele ganha em casa e passa, acho que não foi isso? Não, eu acho que toma o gol do River aqui, o 2-1 e... Enfim, eu acho que ele perde lá, ganha aqui e passa. Mas faz bons jogos contra o River também, que naquela ocasião era o favorito para passar, a gente não apostava no Inter, e chega hoje 50-50. Por que 50-50? Porque pode ser um jogo muito difícil no Maracanã, e aí, como o Heitor pontuou, o Inter decide em casa e no Beira-Rio é muito forte. Se mostrou isso durante a competição, tem se mostrado assim durante o ano. E eu vou dizer que é 50-50. Obviamente, pode acontecer um jogaço amanhã do Fluminense no Maracanã e tomar uma goleada e acabar resolvendo por assim mesmo. Para se comprometer, porque tu tá aqui para se comprometer. Palpite pro jogo de amanhã, Fluminense e Internacional. Então, meu palpite é 2-1 pro Fluminense amanhã. Como você disse da formação, não sei com quem o Diniz vai entrar em campo, mas acredito que ele não vai vir com a mesma formação que ele foi pro Paraguai contra o Olímpia. Acho que ele foi lá focado em atacar em velocidade. Acho que agora ele vai vir um pouco mais comedido. Heitor Frutuoso, seu palpite para Fluminense e Internacional que jogam no Maracanã às 9h30. Apesar de ser um jogaço, eu vou cravar um 0-0, seco. O jogo vai ser bom, mas vai ser... Diferente. Diferente não, vai ser... Pode cravar aí, 0-0. O maior anticlímax. Vai ser 0-0 e na volta no Beira-Rio o Inter vai dar trabalho. Aí a gente vê... Não, a volta é para outro programa, aí a gente vê... Só para pontuar. Todo mundo esperando um 4-4, um 5-3. Ele vai ser um jogaço. 0-0. Mas tem 0-0 que é jogaço também. É, pode. Se for um 0-0 e for jogaço, o Heitor falou antes. Tá gravado aqui. Tá gravado aí, tá a prova aí. Bom, vamos falar da loucura que tá o Botafogo do Bruno Lage. O time que derreteu não a gordura que tem na liderança, mas parece que derreteu o bom futebol com um novo treinador português, que o Caçapa passa para ele com 4 jogos, 4 vitórias, um interino passa para ele e o trabalho parece que vai despencando. Eu quero saber do Heitor se o Botafogo ele realmente vai ganhar esse título, se isso é só uma oscilação normal ou você acha que o Botafogo tem que se preocupar com quem vem atrás? Não, tenho certeza, isso aí eu já cravei, já falei, o Botafogo para mim já é campeão brasileiro, é uma oscilação normal, ainda mais pelos fatores que veio rodeando o Botafogo, né? A gente teve antes aí o Tiquinho, né, sendo lesionado, eu acho que isso impactou bastante, porque o Tiquinho é o principal jogador do Botafogo hoje na temporada, é o cara que está balançando as redes direto, então assim, o artilheiro, você vê que ele se machuca, você não tem um jogador da mesma qualidade para a reposição, você fica um pouco preocupado e se preocupa realmente os jogadores. Aí você tem a troca dos técnicos, né? Sai o Luiz Castro, que estava aquela polêmica dele ir para a Arábia, dele não ir, dele ficar, dele ir embora, ele vai embora, entra o Caçapa, faz um trabalho bom, e o Bruno Lage, totalmente diferente dos dois últimos, tenta implementar um novo estilo de jogo, né? Ou então tentar repetir aquilo que o Luiz Castro já vinha fazendo, mas não vai tendo o mesmo sucesso. E vem também a eliminação da Sul-Americana. Talvez esses três fatores juntos tenham misturado, né, o ambiente no Botafogo, internamente, dentro de campo também, fazendo com que o time tenha esses resultados recentes. Acredito que o time possa ter uma virada de chave agora na próxima partida, que é contra o Goiás. Contra o Goiás. É um jogo em casa. O Botafogo perdeu, né, jogando no primeiro turno lá. E com certeza vai querer fazer diferente.
E a partir desse jogo contra o Goiás, o time tem que mudar o psicológico e tem que tentar vir para cima totalmente diferente do que vejo nos últimos jogos. Então, pro Lucas Neiva agora, eu queria te perguntar, né? É uma oscilação normal do time ou você acha que o Português tentou meter o dedo demais no trabalho que já era bem feito e a coisa desandou? Eu acho que vai para um pouco de cada. Acredito que ele tenha tentado... De novo em cima do muro. Acredito que ele tenha tentado botar um pouco o dedo demais, como você mesmo pontuou. Mas eu acho que o campeonato é muito longo, pô. São 38 rodadas. A gente não vai ter um time que vai ganhar de todo mundo e nenhum que vai perder para todo mundo. O Botafogo chegou naquele momento do campeonato em que realmente está queimando a gordura que fez. Fez essa gordura lá na frente, está colhendo isso agora. Obviamente tem que abrir o olho, o Palmeiras está vindo atrás, tem bons jogos aí pela frente, mas eu acho que o jogo que vem agora contra o Goiás é o marco dessa história. Porque se perde pro Goiás, com o Nilton Santos lotado, vindo dessas 3 derrotas, aí vai ligar aquele alerta de vez. A torcida talvez vai pressionar mais ainda o treinador, a torcida pode ser que não compre tanto barulho, mas vencendo no Goiás, no Nilton Santos, fazendo um placar elástico, ou mostrando uma dedicação diferente, em comunhão com a torcida, eu acho que é daí decolando para o título. O Botafogo que demorou para oscilar, está oscilando agora, mas com a volta do Tiquinho e com essa comunhão que o torcedor mostrou que vai abraçar o clube, acredito que vai conseguir conquistar essa taça. Vai conquistar, então essa oscilação é natural. É normal. E ninguém esperava, né, que o Botafogo fosse ganhar o campeonato com 100 pontos. Pô, uma hora de todo mundo. oscilaria. Sim. Só que calhou de ser com um novo técnico, aí a torcida já fica meio maluca da cabeça. Talvez se essa oscilação fosse com o Castro, a gente não estaria comentando tanto assim. Verdade. Botafogo e Goiás, segunda-feira, seu palpite. Eu vou botar um 2-0 fácil pro Botafogo. Acho que o Botafogo vence o Goiás e vence com tranquilidade. Heitor Frutuoso, placar de Botafogo e Goiás, na sua opinião, palpite. 0-0, brincadeira. Vai ser... Cara, eu acredito que o jogo vai ser bem tranquilo pro Botafogo, apesar do Goiás também ser um pouquinho chato. Né? Tem o Maguinho. Tem o Maguinho também. Mas eu acredito que o Botafogo também vença por... Vamos lá, botar alto agora. 3-0. 3-0. Diferente, Diferente, gostei, atitude. Então é esse o meu palpite, né? Nesse jogo eu quero palpitar, essa zona de conforto. Acho que vai ser 4-1 Botafogo. Rapaz. Vai pontuar? Não foi em cima, eu fiquei em cima do muro, mas tu também não deu um palpite no jogo do Flu, né? É verdade. Não, vamos lá, Fluminense 2-1. 2-1. Vem comigo no 2-1. Fui contigo. Você é o único que vai acertar aqui, tô vendo. Bom, foi um prazer fazer esse programa aqui com vocês. Agradeço a disponibilidade, o programa que vai estar aí semanalmente na comunicação Uniswan. Só antes de encerrar, claro, o informativo da próxima rodada, o Flamengo joga com o Bahia, sábado no Maracanã, às 4 horas da tarde. O Cuiabá enfrenta o Fluminense, também sábado, às 6h30. Santos e Vasco na Vila Belmiro, domingo, às 4 da tarde. E como a gente estava dizendo aqui agora, o Botafogo pega o Goiás, segunda-feira, no Nilton Santos, às 8 horas. Agradeço novamente e nós estaremos em breve apresentando mais um Na Coruja. Fui!